Política de humanização. Algumas pessoas já ouviram falar, outras desconhecem completamente o que significa a política de humanização. Dentro dessa política de humanização, uma das ações é a classificação de risco, é também o acolhimento do paciente. Na área de saúde tem sido preconizado e difundido no Brasil com muita força a questão da política de acolhimento, da política de humanização. E nós também vamos entender como funciona isso e também como funciona a regionalização da saúde e a hierarquização da saúde pública no Brasil. Para isso, um dos órgãos, um dos departamentos criados são as regionais de saúde. Nós vamos conversar sobre esses assuntos hoje no programa Saúde e Consciência, que está no ar. Falar de acolhimento, falar de política de humanização, primeiro é preciso que a gente consiga entender o que trabalha o Sistema Único de Saúde dentro dessa questão de regionalização e hierarquização. E qual é a função dos departamentos governamentais criados e organizados, chamados regionais de saúde. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje no estúdio a nossa convidada, a diretora da Regional de Saúde de Umuarama, da 12ª Regional de Saúde, a pedagoga Cregaíra Oliveira, que também é especialista em saúde pública e tem uma história profissional na área da saúde pública de Umuarama, não é, Crega? É isso mesmo, Maristela. Eu já estou na área de saúde há quase 20 anos e gosto muito da área de saúde. Por isso que eu gosto, me envolvo, sou bastante comprometida, porque eu vi as etapas de construção do SUS, né? O SUS é um sistema relativamente novo, mas que iniciou quase junto comigo, porque o SUS tem 26 anos, estava bem comecinho do SUS, e as etapas de evolução do SUS eu acompanhei. Por isso que eu gosto, e quando as pessoas falam assim que o SUS não funciona... Você fica brava? Eu fico brava, porque eu sei como era e as etapas que foi evoluindo. Houve uma evolução muito grande, né? Mudou muita coisa, não mudou? Mudou muita As pessoas coisa. falam que não mudou nada, mas mudou sim. É que é a longo prazo e é um processo bem complexo, né? É, exatamente. Se nós formos voltar lá antes do SUS, nós tínhamos uma política de saúde que atendia aquelas pessoas que eram, de alguma forma, tinham um vínculo trabalhista, né? Que de alguma coisa tinham aqueles que não tinham trabalho, que era o desempregado, ele não tinha um atendimento garantido. Era na Santa Casa naquela época, né? Na época era a Santa Casa de Misericórdia, num ato de misericórdia, misericórdia né? Mesmo, quero filas imensas. Exatamente. E aqueles que tinham os chamados carteiras assinadas é que tinham atendimento. E também era muito dividido, né? Ficava as ações de promoção e de prevenção a nível federal, alguns poucos hospitais funcionando de atendimento, né? Que ficava em Santas Casas, e o restante fica um pouco do atendimento com o município e um pouco de responsabilidade com o Estado era fragmentado. Eles fazem a gestão de todo o sistema de saúde, né? Desde a vacinação, desde a consulta do clínico, da criança, da gestante, do internação hospitalar, um atendimento de alta complexidade, uma cirurgia cardíaca. Todo esse atendimento é do gestor do município. Então, isso facilita, porque cada município tem uma realidade diferente, né? E quando não era gestão plena? Hoje são todos, Crega? Todos. São 23 municípios? São 21 municípios. A 12ª Regional de Saúde, ele compõe 21 municípios. Mais ou menos 270, 280 mil habitantes, né?
sendo Umuarama o município sede com 100 e pouquinhos mil habitantes. Mas todos eles são de gestão plena, todos eles é gestor do seu recurso financeiro para dividir da melhor maneira que o gestor achar para aquele município. Ontem à noite eu lembrei de você, estava dando aula sobre pactuação, e os alunos ali perdidos, e eu lembrei assim, eu aprendi a fazer pactuação com você, né? E assim, é muito complicado, né? Ser gestor do seu dinheiro, porque até então, quando ele não era gestão plena, como funcionava? Ele passava... Quando não era gestão plena, teve as normas operacional básica, né? Que é a norma de 91, depois 96, eles eram antes gestão incipientes. Então ele fazia a gestão do recurso de atendimento primário. Então era aquela consultinha do clínico, do pediatra, vinha um recurso para ele só fazia do exame complementar. Todo atendimento hospitalar ficava de gestão do nível federal. No meu entendimento, quando eu entrei, era dessa forma. E eu achava errado, porque o profissional ou a instituição contratada, né, credenciada para o SUS, ele fazia a produção, encaminhava para o Ministério da Saúde através, né, das regionais, e vinha o pagamento. Tanto é que os médicos recebiam o pagamento, os médicos, os especialistas, no seu CPF. E não tinha uma supervisão, um controle do dinheiro. Um controle, exatamente. É o mesmo que você pegar o teu dinheiro de casa e dar para o vizinho administrar. Então, o gestor ele não tinha esse controle, a gente acaba também não tendo, era uma coisa assim, de competência do governo federal. Mas o governo federal fazia o pagamento, mas como é que ele vai gerenciar tão longe, né, todos os municípios? E depois de 96, que foi a norma operacional básica, ele deu a oportunidade dos municípios se habilitarem de pleitear para si, dentro de uma porção de normas e requisitos que estabelecia a portaria, toda a gestão do teu recurso financeiro, tanto de atendimento primário como de média e alta complexidade. Na época, eu lembro, até eu fiz o processo de habilitação do município de Umuarama, eu lembro que habilitaram 13 municípios aqui no Paraná, só 13, e Umuarama era um deles, né? E depois, com as outras normas operacionais, que aí passou para NOAS, depois para os pactos, né, que foi, e os outros municípios acabaram se habilitando nessa forma de gestão, que é a gestão plena do sistema municipal. Ele tem todo o domínio do seu recurso financeiro destinado àquela população. Então, hoje, na gestão plena, o município decide aonde ele vai gastar, com quem e o quê, né? Isso, e aonde ele vai, no caso assim, o município pequeno, que ele não tem um hospital lá, ele pode pactuar com outro município que tem hospital. E ele decide aonde que ele quer pactuar. Se ele quer pactuar aqui em Umuarama, se ele quer pactuar lá em Cruzeiro, com um município menor, mas tem um hospital. Então, ele que define se o atendimento da população, do seu povo, precisa de um atendimento mais complexo, que ele precisa de toda a pactuação, de todas que nós chamamos de AIH, que é a autorização de internação hospitalar. Se ele precisa de tudo aqui, se ele precisa, um atendimento que não precisa de uma especialidade, são mais de baixa complexidade, ele pode pactuar com um município menor, e o custo dele vai ser menor. Mas ele é gestor de todo o seu recurso financeiro e responsável pela saúde da sua população. E o papel da Regional da Saúde? Eu queria que você explicasse assim, o que é a Regional de Saúde, que as pessoas confundem a Regional com a Secretaria, com o CISA, que são serviços diferentes, né? E qual é o papel nessa mediação? A Regional faz a mediação da pactuação? Faz a mediação. O papel da Regional de Saúde é de ser um assessor no município. Ele tem que colaborar com as ações do município, orientar, fiscalizar para ver se está fazendo o que ele se propôs a fazer, porque dentro dessa pactuação, quando nós falamos de pactuação, nós falamos de tudo. O município ele tem que pactuar o índice de mortalidade infantil, né, o neonatal,
mortalidade materna, o índice de infestação de dengue. Então, toda essa pactuação, são metas que ele tem que cumprir ao longo do ano. Então, a regional, ele auxilia para estabelecer essas metas, ele monitora, né, para que o município possa ter a oportunidade de mudar a estratégia de ação, se ele não estiver indo bem para atingir aquele objetivo, tá? E acaba supervisionando também de uma certa forma. Mas sempre o papel da regional é de assessorar e de ajudar, entendendo que não é tão fácil de estabelecer no município pequeno uma equipe coesa, que tenha bastante entendimento. Hoje a gente tem uma dificuldade de troca de profissional. Ainda continua esse Continua porque a gente, não só de profissional médico, mas dessa parte administrativa de gestão, que é uma parte complexa, aí nós temos essa dificuldade de substituição. Vem aquele profissional que geralmente quando o secretário assume uma secretaria, ele quer trazer perto de você uma pessoa da sua confiança. Tá certo, tem que ser uma pessoa da sua confiança. Mas a pessoa da sua confiança, normalmente quando ele sai junto. Nossa. Aí tudo que foi feito, estabelecido e todo o aprendizado vai embora junto. Nós fazemos até um apelo quando fazemos reuniões lá da CIB na regional, para esses cargos aonde mexe com pactuação, com os indicadores, com os sistemas, né? Porque tem os sistemas que vai a informação para o Ministério da Saúde, para que sejam funcionários de carreira, que permaneça, que não substitua, porque não é uma coisa muito fácil. E precisa ter um conhecimento, né? Eu estava observando você falar, e eu sei da tua trajetória profissional, você aí com esses 20 anos envolvida com saúde pública, sempre no serviço, né? E isso agrega valores quando você assumir um cargo, não é verdade? Porque você já vem com uma bagagem, você conhece o que você está trabalhando, né? É verdade. Eu, quando trabalhava no município, eu passei por diversos setores, né? Eu fui para atenção básica, eu que fiz o projeto de implantação do agente comunitário, do saúde da família, que não tinha. Então você vai atrás, você vai aprendendo. Aí trabalhei com a AIDS, trabalhei com o programa do câncer, né? Fiquei na atenção primária por um tempo, saúde da família, depois fui para a auditoria. Então você acaba conhecendo um pouquinho de cada coisa. E fica mais fácil esse olhar de que quando você conhece um pouquinho. Para falar que conhece muito é difícil, porque o SUS é muito complexo e muda muito, né? Ah, com certeza, mas agrega bastante na hora de você desempenhar uma função. Ah, sim, com certeza, auxilia. Lembrando que a Regional de Saúde agrega 21 municípios. Exatamente. Né? Tem a sede aqui em Umuarama por ser um município polo, creio, é isso? É, a sede porque é um município polo aqui, né? E o objetivo, então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é punir, né? Mas sim de assessorar, não, de assessorar e fazer a coisa melhorar. O principal papel da regional é assessorar os municípios para que a região faça uma saúde de qualidade, eficiente, para as pessoas que habitam nessas regiões, né? É essa nossa função principal. Kriga, eu até nem combinei isso com você antes, mas é uma pergunta que sempre me fazem. Existe uma farmácia dentro da Regional de Saúde? Tá? Qual é o acesso desses medicamentos? Por que o paciente, primeiro assim, por que ele vai lá e não no município? Né? O que tem ali que é diferente do município? Ali, de acordo com as pactuações, o município fica responsável de fornecer aquele medicamento básico para o paciente. O Estado ficou responsável de fornecer os medicamentos de alto custo. Então, ali estão os medicamentos de alto custo. Lembrando que às vezes as pessoas chegam lá e falam, não, mas esse é de alto custo. Tem uma padronização do Estado, Maristela. Então, nessa padronização, de acordo com os protocolos todos estabelecidos, isso já de longa data, ele tem aquele medicamento que fornece para aquele CID, para aquela doença. Às vezes o paciente vai com a receita daquele mesmo medicamento, mas para um outro CID. Aí ele não entra no protocolo. Mas nós atendemos ali
mais de 3.000 pacientes por mês, que estão todos cadastrados, e quando ele cadastra, quando ele chega com a primeira receita, ele é atendido e orientado do que precisa, documentação, o formulário próprio que o médico que receitou vai preencher, aí anexa os exames, tudo, passa por um auditor, porque nós temos um auditor específico para medicamento, ele autoriza, joga no sistema, autorizado esse medicamento, ele vai depois todo mês só buscar. O trâmite mais complicadinho é só no início por conta desse protocolo que tem que ser seguido. Mas nós atendemos mais de 3.000 pacientes mês, chegando a quase a nossa FPO, que é o nosso orçamento ali da regional para esses medicamentos, a mais de R$400 mil. Então, são os medicamentos de alto custo que fica de responsabilidade do Estado. E é importante a gente ressaltar que são medicamentos que fazem parte de um protocolo. Fazem parte de um protocolo, exatamente. E é uma pactuação do Estado com o município. E não eu vou lá porque não tem no município, então eu vou lá. Esse medicamento que é de atendimento básico, nós não temos. Nós só temos medicamentos de alto custo. E que não são fornecidos pelo município. E não necessariamente são psicotrópicos, né? Podem ser outros medicamentos. Não, pode ser outros medicamentos, tá? Medicamentos para Alzheimer, então pode ser outro tipo de medicamento. Ok, então essa é mais uma das funções da regional, da regional, da responsabilidade da regional. Exato. Uma outra questão, a gente falou na política de acolhimento, Kriga, e eu já vi assim em várias reuniões, já participei, de estar se difundindo essa questão de política de acolhimento, a classificação de risco, o acolhimento do paciente. Inclusive Minas Gerais, né, é referência, né? É referência, Minas Gerais. Agora aqui está sendo estudada uma proposta? Exatamente, nós estamos já em discussão, né, com algumas instituições, nós estamos fazendo e tentando fazer um projeto piloto. Nós estamos em estudo para que isso ocorra, porque entendendo que hoje as pessoas vão muito mais ao médico do que ia antes. Qualquer outro tipo de problema, ou problema emocional, ou que ele não foi bem atendido ou bem acolhido. E a questão do acolhimento, ela é atendida de qualquer forma, mesmo que ela não for atendida pelo médico, porque naquele momento ela não precisava do médico, mas ela precisava ser atendida por alguém. Então, a classificação de risco ela estabelece, em cima de critérios, que ele vai determinar se aquele paciente ele é grave, se ele tem que atender em quantos minutos, em 20 minutos, se ele pode ficar para ser atendido na unidade de saúde no outro dia, se ele pode ser agendado a consulta. Então, a classificação de risco é pegar o cidadão, fazer uma análise, em cima de critérios estabelecidos, de perguntas pontuais e classificar o risco dele. Então, aquele paciente que realmente está doente, que precisa ser atendido na hora, ele é prioridade, ele vai ser atendido na hora. E aquele paciente que pode ser agendado uma consulta, ele vai ser agendado para voltar no outro tempo. Então, é bom porque aquele que precisa vai ser atendido na hora, aquele que pode esperar 2 horas vai ficar esperando 2 horas, aquele que pode esperar 4 horas vai esperar 4 horas, né? Ou se ele pode esperar para outro dia. Então, é uma forma de qualquer forma ele vai ser atendido. Pode ser que não por um médico, porque naquele momento ele não precisa do médico. E você entende que a comunidade vai reagir de que forma? Eu penso que, assim, tudo que é mudança, nós temos uma certa dificuldade, né, Maristela? Isso é inerente do ser humano. Quando fala de mudança, a gente tem uma certa resistência, né? Isso é natural. No começo, até as pessoas entenderem que aquilo vai garantir que se ela estiver realmente precisando, ela vai ser atendida na hora, mas que se na hora que ela está com uma dor de cabeça, se ela parar, que ela for classificada para voltar no outro dia para atender, mas que aquela dor de cabeça é porque ela passou um estresse grande, que foi avaliado e que não há risco nenhum, ele vai entender e vai aceitar. Porque na hora que ele precisar mesmo, ele vai ser atendido. Então, ele sabe que vai ser garantido o atendimento se ele estiver na urgência. Então, aos poucos, as pessoas vão aceitar
E a hora que começar a entender, vai ver que vai melhorar o acolhimento, vai melhorar o tempo resposta do atendimento. Eu acho que vai ser bom para o município. A gente escuta muito essa questão de eu fui para o pronto atendimento e eu demorei 3, 4 horas para ser atendido. E às vezes é uma crise hipertensiva severa que precisava ser atendido com urgência, mas eu não cheguei primeiro, né? Então quem chegou primeiro é aquele que está com a dor de cabeça por estresse e ele acaba sendo atendido. Acho que é isso que é importante que a comunidade entenda, né? É isso que eles têm que entender, isso que tem que ficar bem claro, porque esse tipo de situação, se tivesse uma classificação, ele já não ia acontecer. Na classificação, ele já determina qual o tempo que ele pode aguardar. Isso garante o atendimento imediato àquele que precisa de atendimento imediato. E os primeiros que precisam ser sensibilizados e capacitados são os trabalhadores do serviço. Exatamente, né? São os profissionais de saúde. E que não necessariamente são somente os médicos. Não, é aquele profissional que faz o primeiro atendimento do paciente, que é o enfermeiro, que geralmente é o enfermeiro que faz o primeiro atendimento, tem a recepção, todos esses têm que estar sensibilizados. Eu acho que na questão da classificação, na verdade, todo mundo tem que estar aberto para isso. O guarda ali da instituição, ele tem que saber o que está acontecendo na classificação, até para quando alguém não entender e ele escutar a pessoa falando, eles poder explicar, para ele poder orientar. A menina a zeladora lá do prédio tem que estar sabendo. Eu acho que toda a equipe da instituição médica que tem que estar sabendo que é uma classificação de risco e qual que é a norma, a conduta, que isso facilita para todo mundo. Eu vejo nessa política um diferencial no SUS, mais ainda, eu acho que é um avanço ainda maior que da estratégia de saúde da família. A estratégia de saúde da família, agentes comunitários, né, esses programas preventivos, claro, são ganhos, são modificações positivas que a gente vem encontrando. Mas essa implantação da política, ela vê a equipe inteira, né? E ela não vê médico, enfermeiro, dentista, auxiliar de enfermagem, né? Diferente das outras propostas. Porque um dos maiores problemas que eu vejo no Brasil, isso não é Umuarama, não é Paraná, é no Brasil, quando você precisa de um serviço de saúde, você falou no vigilante, né? A gente chega, pede uma informação, alguns vigilantes da área de saúde falam assim, isso não é comigo, moça, tem que aguardar ali naquela fila. E você está tão fragilizado, está tão sensibilizado naquele momento, que você não consegue diferenciar quem sabe informar e quem não sabe. Você quer ser acolhido. Essa é a questão da informação, né? Nós temos uma situação que já se arrasta há muito tempo, essa questão da informação. Porque, geralmente, quando você faz a pactuação, resolve um procedimento, um diferencial, ou implantar um programa, alguma coisa, você resolve em sala fechada, em reunião. E a gente acaba esquecendo que dentro da instituição, ou da unidade de saúde, ou do hospital, ou do pronto atendimento, qualquer instituição de saúde, todo mundo tem que falar a mesma língua. Né? A menina que faz o café, ela tem que estar sabendo o que está acontecendo. O vigilante, porque quando você chega, não é isso que você faz, você vai para o vigilante. Aonde que é isso? O que eu faço? Ele tem que saber dar informação, ele tem que saber o que está acontecendo. Né? O outro lá da farmácia vai falar lá do almoxarifado, não tem nada com isso? Tem, ele faz parte do sistema. Então, nós falhamos muito ainda na questão da informação, e a informação dentro da instituição, não a informação fora. Às vezes a gente se preocupa tanto de dar informação fora que esquecemos de dar informação dentro. Nós erramos muito nisso aí. Mas a questão do acolhimento, ele já envolve toda essa questão, né? Que todos têm que estar sabendo e falando a mesma língua, para poder todos dar a mesma informação para a população que precisa do atendimento, que é no momento frágil da tua vida, realmente. É o momento mais vulnerável da vida da gente, é quando a gente está fragilizado com uma situação de saúde. Aqui no estado do Paraná, você tem conhecimento já de algumas instituições que já implantaram, algumas prefeituras? Em Curitiba, ele já tem implantado já há algum tempo. Então, se você vai numa unidade de saúde, você tem um atendimento. Eles fazem um atendimento já agendado, que você sai de uma consulta, uma gestante, ela sai de uma consulta e já agenda o próximo retorno dela. Ela não precisa voltar para marcar consulta novamente. Se ela não for, o agente comunitário vai fazer a busca porque que ela não foi. Tá? O outro paciente, o hipertenso, a mesma coisa. Então, esses grupos que precisam de monitoramento, eles já fica vinculado com consultas já
de revisão, de acompanhamento. Essas consultas pontuais, fica uma agenda pequena, e ele vem, ou ele é encaixado na hora, ou dependendo da classificação, ele é agendado por outro dia, para daqui 2 dias. Então é um sistema aí que vale a pena começar a Vale a pena, que vai melhorar muito a qualidade de atendimento da nossa região. Obrigada, Cleiga, pelos teus esclarecimentos, pelo aceitar nosso convite e estar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade e, quando for possível, gostaria de participar novamente. Com certeza. Eu conversei hoje com a pedagoga Cregaíra Oliveira, especialista em saúde pública, diretora da 12ª Regional de Saúde de Umuarama. Conversamos sobre a participação da Regional de Saúde nos 21 municípios que agrega a 12ª Regional e conversamos também sobre a política de acolhimento. Lembrando que a parceria que a Crega citou é uma parceria entre a Universidade Paranaense, a Regional de Saúde e o Norospar. Será desenvolvido primeiramente um projeto piloto com capacitação dos profissionais e aí, a longo prazo, a inserção da classificação, a discussão com os conselhos de saúde, com o Conselho de Saúde e com os outros órgãos envolvidos, para que daí ele seja efetivamente implantado no município. Nós ficamos por aqui, um abraço, até o próximo programa.